Bom, só falar um pouquinho da organização que eu represento. O IDES é uma organização da sociedade civil. A gente trabalha com doadores aqui no Brasil, que a gente chama de investidores sociais, porque eles, quando aportam recurso na área social, em projetos sociais ou para apoiar causas, eles aportam isso, fazem isso de maneira estratégica. Então, é por isso que aqui no Brasil a gente chama de investimento social. Então, aqui a gente está atuando desde 99, trabalhando junto aí um público de empresas, famílias e indivíduos de alto poder aquisitivo e comunidades para eles se organizarem, para eles estruturarem a sua forma de doar, de fazer a filantropia e o investimento social no Brasil. E a gente atua por meio de projetos, iniciativas, consultoria e em diversos temas relacionados a desde planejamento estratégico, como avaliação, desenho de projetos e programas na área social e também o marketing relacionado a causas, que é uma ferramenta, a gente entende ele como uma ferramenta dentro desse grande portfólio de atuar junto a uma causa, de atuar junto à área social ou em parceria com organizações da sociedade civil. A gente faz parte de uma rede internacional, que é da Charities Aid Foundation, que está presente aí nesses países, e juntos a gente serve a mesma visão de fazer com que essa contribuição social, vindo aí de indivíduos e empresas, ela consiga transformar e melhorar a qualidade de vida em diversas comunidades onde a gente está presente. Aqui são alguns dos clientes que a gente atuou nesses anos todos. Foram mais de 110 clientes, 115 clientes, e, em média, eles doam em torno de 600 milhões de reais. Bom, vamos falar um pouco, então, desse contexto, e aqui eu trago o contexto brasileiro, que é o que a gente tem maior conhecimento. O IDES atua, é uma organização brasileira e atua no mercado brasileiro, apesar de a gente ter atuado com algumas organizações na Argentina, junto com a associação de doadores lá, com o GDFE, com a Arcor, no México com o CEMEF, enfim, temos algumas outras atuações aí na América Latina, mas é concentrado mais no Brasil. Mas a realidade que a gente vê, aqui no Brasil, a gente também, em alguns aspectos, a gente consegue extrapolar para os outros países da América Latina. A gente é muito próximo nessa realidade. Assim como no Brasil, a gente tem uma participação cidadã, uma participação da sociedade civil muito recente ainda. Se a gente for olhar há 30 anos atrás, um pouquinho mais, a gente vivia ainda numa ditadura militar. Então, a sociedade civil organizada, assim como muitas das associações que estão nessa sala, elas são recentes, muito recentemente formadas. E a gente vê aí o grande crescimento que a gente tem do número de organizações da sociedade civil aqui no Brasil. Esses aqui são dados de pesquisa da FASFIL, que é uma pesquisa que se tem sobre as fundações, associações aqui do Brasil, e mostra o crescimento vertiginoso que a gente teve nos últimos anos. Nós somos mais de 300 mil organizações. O que você tem também um aspecto é que, por ser um país aqui no Brasil de uma sociedade civil, de uma participação cidadã recente, você também vê uma falta de cultura de filantropia, de doação, de doar recursos para a área social. Então, aí o Marcelo já deve ter abordado numa palestra anterior, mas que traz grandes desafios aqui de que a gente realmente tem um número grande de organizações crescendo cada vez mais, uma diversidade de causas, recursos que antes tradicionalmente vinham, recursos internacionais, principalmente das agências de desenvolvimento, que vinham para os nossos países, principalmente para a América Latina, hoje eles estão migrando para outras geografias do mundo, muito mais para a África e para a Ásia. Então, quer dizer, você tem um crescimento de organizações, uma diminuição de fonte de recursos internacionais, que era muito importante para algumas determinadas causas. Enfim, então esse é um cenário de que a gente precisa ser mais criativo, a gente precisa
pensar de alguma forma diferente, né, de buscar essa criatividade na forma de estabelecer parcerias para poder fortalecer a nossa atuação na ponta, para ver mais recursos, para ganhar legitimidade perante a sociedade, para mobilizar novos apoiadores, enfim, para alavancar mais a gestão da organização. Mas tem um outro fator novo, pelo menos na realidade brasileira, que é uma melhoria dos indicadores sociais do Brasil. A gente tem uma classe, uma parcela da população expressiva que nos últimos anos deixou a classe D e E, entrou para uma classe média, né? Então passa a ser uma classe que começa a ter recursos financeiros um pouco mais substanciais para se engajar numa filantropia e numa doação. Entretanto, essa é uma classe média diferente, é uma nova classe média, né, que teve uma forma de educação diferente do país, que às vezes não tão... muitos deles têm o que a gente está vendo de estudos, eles se comportam de maneira diferente, né? Muitos deles vai ser uma primeira geração de pessoas que entram a uma universidade, enfim, o que traz um desafio que faz parte do contexto brasileiro mesmo, que é incentivar essa cultura e fomentar essa cultura de doação, né? Como que você comunica de maneira adequada com eles, como é que você conversa de maneira adequada com eles, como que você engaja ele nesses processos, nos grandes movimentos sociais. O que a gente sabe que é uma parcela da população bastante solidária. Mas a filantropia no Brasil, o investimento social para indivíduo ainda é baixo. E aqui são dados novos, recentes. O ano passado, nós da rede CAF lançamos um indicador, que é o World Giving Index, que ele mede basicamente 3 componentes de comportamentos de generosidade. Então, e são 3 perguntinhas que são feitas. Ele pega carona numa pesquisa global, que é feita pelo Gallup, que é o World Pool, que, enfim, é uma pesquisa que é feita mais de 190 países, mas que basicamente perguntou 3 tipos de comportamento. Se a pessoa tinha doado dinheiro para uma organização social no mês anterior, se ela tinha voluntariado e se ela tinha ajudado um estranho. O Brasil, o ano passado, ficou na 76ª posição. E esse ano, eu sinto em dizer, mas a gente, no outro index que eles vão lançar para o ano que vem, que foi a coleta de dados feita recentemente, a gente ainda caiu nessa gradação. E essa faixa que o Brasil está é mais ou menos a mesma faixa que os outros países da América Latina também estão. Ele cobre também os outros países da América Latina, né? A gente ranqueou com quase apenas um quarto da população brasileira doa dinheiro, né? Quando você fala de voluntariado, a gente se assombra, esse dado é pior ainda, era 11% da população só que era voluntária de maneira estruturada ou que se engajava numa organização social. Daí, quando ajudar estranho, a gente percebe que é uma população generosa, a região é generosa, o latino é generoso, e daí você tinha indicadores como metade da população ajudando o indivíduo. Mas daí, daquela forma, assim, uma esmola aqui, alguma coisa aqui, ações pontuais, que a gente que está nesse esforço, né, de engajado em organizações, a gente sabe que essas ações pontuais, elas não são transformadoras da realidade. Ela não traz um desenvolvimento sustentável, uma coisa mais transformada. Então, a gente tem muito que trabalhar na cultura de doação. Mas por que isso é importante? Porque ele cria um contexto para a gente falar dessas parcerias com empresas, usando o marketing relacionado a causas, que nos dá acesso à população em geral, que é o consumidor das empresas. A gente volta um pouco mais para lá daqui a pouco. Bom, aqui o que a gente tem um contexto, por um lado, é que o grande movimento de responsabilidade social corporativa que teve no mundo, de sustentabilidade corporativa, tem fortalecido o engajamento e a participação das empresas na área social. Aqui são dados do Brasil, novamente, mas o que demonstra que uma pesquisa feita com um número bastante expressivo de empresas, feito pelo nosso Instituto de Pesquisa, do IPEA, né, Instituto de Pesquisa e Estatísticas Aplicadas,
que mostra aí que em torno de 60% das empresas têm interesse, né, fazem ação social, e que 40% delas têm interesse ainda em expandir e fazer mais. Quer dizer, hoje, para você ser que eles chamam de player, né, de ser participar de um mercado, você tem que fazer algum tipo de contribuição, algum tipo de ação. E o que a gente vê é que as doações elas vêm aumentando por parte de empresas ao longo dos anos, né? Então, é uma forma de ter acesso a recursos. Bom, então, com isso, o que a gente vê? A gente vê que esse tipo de ferramenta, que é o marketing relacionado a causas, que são essas parcerias entre empresas e organizações da sociedade civil, ela se apresenta como um potencial ferramenta para fazer parte de um portfólio de fontes de financiamento de uma organização da sociedade civil. E aqui tem um exemplinho bobo, né, de que o Marcelo já deve ter falado para vocês da diversidade de fontes. Então, essa daqui é uma ONG quase que ideal, que ela teria diverso portfólio de fontes, mas que ela não existe, ela é fictícia. Mas que, enfim, então o MRC entra como um tipo aí de fonte, ou um tipo de parceria que você pode estabelecer para trazer recursos para a sua organização e para a sua causa. Então, vamos lá. Vamos começar definindo o marketing relacionado a causas pelo que ele não é. Porque quando você associa a palavra marketing e pega o social, você tem um monte de coisa que as pessoas acham que não é, enfim. Então, só queria parar aqui para pontuar o que não é, mas que, enfim, tem outras coisas que pode ser de interesse de vocês. Bom, marketing relacionado a causas não é marketing social. Isso é outro conceito, é uma outra terminologia, cunhada pelo Philip Kotler, que é o grande papa aí do marketing, mais ou menos final da década de 70 e 80, que fala que é você usar as ferramentas de marketing e comunicação aplicadas para a mudança de comportamento de uma população. Então, grandes campanhas que você vê do governo, por exemplo, campanhas contra, né, fumo. Ou então, no carnaval, é muito comum aqui no Brasil, durante esse período, né, as pessoas alertarem ao sexo seguro, use a camisinha e tudo mais. Então, essas grandes campanhas feitas pelo governo para que a população adote um tipo de prática ou conduta e mude o seu comportamento em relação a um determinado assunto, isso é marketing social. E tem todo um método, toda uma tecnologia desenvolvida, tem todas as estratégias que são utilizadas para isso. Mas basicamente você está falando em mudar um comportamento da população. Então, é a adoção de cinto de segurança, é a adoção de todo ano tomar vacina contra a gripe, enfim, coisas desse cunho, desse âmbito. Normalmente é muito utilizado pelo setor saúde, né, pelos ministérios de saúde, os departamentos, enfim. Também marketing relacionado a causas não é o marketing da organização da sociedade civil. Vocês todos devem ter estratégia de se relacionar com seus públicos de interesse, com seus beneficiados, com seus patrocinadores, né, como comunicar de maneira adequada, como passar o valor agregado que eu tenho da minha organização. Então, isso é marketing para organizações sem fins lucrativos. Então, não é o marketing relacionado a causas. E também não é a comunicação da área de responsabilidade social da empresa, tá? Isso é comunicação institucional de empresa. Então, marketing relacionado a causas é uma parceria comercial, ela se dá no âmbito do negócio, né? Ela tem transação monetária, na maior parte das vezes, entre empresas e organizações da sociedade civil ou uma causa que utiliza o poder das suas marcas, né, ou utiliza o seu poder de venda, de produtos, de serviços ou de ideias, e que isso gera benefício mútuo. Qual que é a sacada aí? É que tanto a empresa quanto a causa ou as organizações, elas se beneficiam. As duas partes têm objetivos a ser atingido, a organização pode ter seu objetivo de captar um determinado recurso, de se fazer conhecida pela sociedade, de querer disseminar uma mensagem para o público maior, e ela vai querer atingir
esse objetivo com essa parceria, e do lado da empresa é a mesma coisa. A empresa vai ter o seu objetivo de querer melhorar a sua reputação, fazer a sua contribuição social via essa parceria, atingir os seus objetivos de responsabilidade social, de investimento social, enfim. E isso é o que legitima esses tipos de parceria. Não é a empresa se aproveitando da causa, não é a causa se aproveitando da empresa. A ideia é que as duas estejam num pé de igualdade para que isso tenha e traga benefício mútuo, né? Então, vamos ver como é que... por que isso é relevante para o lado tanto da organização quanto da empresa? Bom, do lado das organizações, tem um estudo feito na Inglaterra que os departamentos de marketing das empresas, no mínimo, eles têm um orçamento 8 vezes maior que o de uma fundação, de uma área de ações com a comunidade, enfim. Então, quer dizer, quando a organização consegue estabelecer uma parceria dentro do core business da empresa, ou dentro né, que está alinhado com o core business da empresa, mas dentro da área de marketing, ela tem acesso a recursos que ela não teria frente à ação social. E daí a gente vai falar um pouco mais que tipo de ativos são esses. Enfim, ela vai, é lógico, tem esse potencial de mobilizar recursos para a causa, né? Acesso a novos apoiadores, que são os consumidores, os colaboradores da empresa. Enfim, fortalece a imagem institucional, agrega novos conhecimentos, porque fazendo uma parceria com a empresa você tem que falar a língua dela, então, normalmente, isso favorece muito para a organização, é um ciclo de aprendizado muito grande, né? E para a empresa é muito interessante, porque fala a linguagem dela, é uma coisa que ela está acostumada a fazer, ela integra objetivos tanto comerciais, quanto institucionais, como da área social, então, otimiza as coisas, enfim, e também agrega valor para ela, porque é uma forma de expressar a sua responsabilidade social. Então, tem aqui alguns exemplos que tem do Brasil, aqui no Brasil, que são casos considerados de sucesso, né? Tem uma parceria feita entre o Banco HSBC e a Pastoral da Criança, que lançaram um cartão de crédito e que a anuidade do cartão de crédito é uma doação mensal para a Pastoral da Criança e mais um percentual da taxa de administração vai para a organização. Então, esse aqui é um daqueles que gera recurso e bastante recurso para a organização. Eles arrecadam em torno de 3 milhões por ano. E também, no extrato do cartão, às vezes, vem informações sobre a organização. Não é sempre, mas também usa um canal de comunicação para prestar conta. Esse aqui é uma parceria também de bastante tempo, que funciona muito na prática de royalties, né? Então, essa associação Rodrigo Mendes, ela trabalha a inclusão de pessoas com deficiência através da arte. Então, ela pega sempre, todo ano, 4 artistas que pegam uma pintura e estampa a capa de cadernos. E daí um percentual vai para a organização e um percentual vai gerar renda para o próprio artista. E é uma parceria aí que já tem mais de 15 anos, se eu não me engano. Então, é uma coisa que é recorrente, tem aceitação de mercado, é bom para a empresa, é bom para a organização. E aí vai. Essa daqui é da Lojas Renner, eles estão no 3º ano. Essa daqui foi do 1º ano, mas, basicamente, essa é uma empresa que abraçou uma causa. Eles abraçaram a causa da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, eles arrecadam, nesses 4 dias por ano, com os 5% da venda líquida de todas as lojas dele no Brasil, são mais de 180 lojas, e depois eles fazem a destinação para projetos sociais que apoiam essa causa. Esse aqui é um caso que eu gosto bastante. Ele é bem pequenininho, mas ele mostra a dimensão de que MRC não é só para empresa mega, ou não é só para organização mega, né? Você pode fazer dentro da sua comunidade, uma organização de pequeno porte pode fazer. E eu gosto bastante que esse aqui é da rede voluntária, né, de combate ao câncer de mama, de Itatiba, e que fez com uma farmácia, que é a Drogaria do Zezinho. Então, eles bolaram essa ideia do cartão rosa, que é um cartão que foi vendido, então a adesão, a compra dele já gerava recursos para a organização, mas também a mulher que comprava, ele funcionava também como um cartão fidelidade e um cartão de doação para a organização, porque na compra ele dava desconto, mas ao mesmo tempo também revertia um pouco de dinheiro para a organização, a 2% do faturamento mensal com isso. Enfim,
Para a empresa foi bacana, porque gerou fidelização e os clientes viram esse comprometimento lá da drogaria. E a organização foi divulgada, né? As mulheres passaram a conhecer mais, aquelas que não conheciam, e também teve recurso aí, no caso foi R$12 mil, mas que foi bastante expressivo para uma rede totalmente voluntária, que fazia mobilização na cidade de Itatiba, que é no interior do estado de São Paulo. Enfim, então aqui mostra um caso que é desde o macro até o micro, que esse tipo de parceria pode ser efetiva. Essa daqui é da Havaianas IP, que é muito conhecida, eu não vou entrar no detalhe, mas é 7% das vendas que são revertidas para o IP, que é uma organização ambiental. E eu só queria mostrar esse gráfico, porque é para falar aqui dos desafios de fazer uma parceria com uma empresa, né? E do quanto você tem que estar alinhado, você tem que estar com os objetivos acertados, e você tem que compartilhar dos mesmos valores, porque é um projeto conjunto. E aqui esse gráfico mostra as vendas das Havaianas IP e do esforço que mostra que é um produto como qualquer outro, né, que tem os seus sucessos, tem os seus desafios, e aí mostra oscilando, né, que eles, quando lançaram, foi um sucesso, depois caiu as vendas, e juntos a empresa e a organização tiveram que achar uma fórmula de reformular o produto para ele continuar vendendo e revertendo recurso. Então, isso aqui, né, demonstra não só a cumplicidade dos parceiros, né, que você está ao longo de 5 anos aí, mas na alegria e na tristeza, mas também mostra o quanto isso nós estamos falando de mercado mesmo, né? Nós estamos falando de venda de produto, e que se não tiver sucesso financeiro não vai ter doação, né? Ponto, acabou. Essa é que é a história, né? Então tem que gerar retorno para a empresa, sim, para que ela consiga, para que seja sustentável o empreendimento e a parceria, né? Aqui são alguns princípios e premissas, mas isso tem no site do IDES, então eu não vou nem discorrer por isso, mas no site do IDES tem uma publicação que eu vou deixar o endereço do passo a passo de como fazer essas parcerias. E eu só queria passar esses últimos slides de alguns fatores críticos de sucesso, né? Isso ainda é uma forma de fazer parceria no Brasil um pouco nova e recente. Mesmo lá nos Estados Unidos, o primeiro que é conhecido, que é a campanha da Amex com a Estátua da Liberdade, é de 84. Então, ainda são coisas que a gente ainda está vendo os casos de sucesso acontecer, né? Então, é bom estudar conceitos, ver campanhas de sucesso, o que elas tiveram aí de positivo antes de começar a fazer. Buscar um parceiro que compartilhe os mesmos valores, que acredita na tua causa, né, que está com você ali para trabalhar junto. Pensar numa forma e numa mecânica simples, né? Não adianta fazer uma gincana, uma maratona com o consumidor para ele se engajar, para ele participar, né? Que tenha cupom, ou que tem que fazer não sei o quê, preencher aquilo lá e tudo mais, que torne difícil a adesão. Você tem que facilitar, né? E ter uma forma simples e clara de comunicar. E que o benefício para o consumidor de fazer parte daquela campanha ou comprar aquele produto seja claro. Então, eu estou apoiando que causa? Quanto que de recurso está indo? O que essa organização está fazendo? Né? Ele tem que sentir a contribuição para ele também se engajar, né? Para o consumidor né, escolher esse produto e participar de maneira ativa. Enfim, desenvolver uma comunicação adequada, né? Que considera uma abordagem educativa divertida, que seja, enfim, que engaje, seja atraente, né, para o consumidor. A questão da transparência é muito importante, né, falar para onde está indo, como eu falei antes, o recurso, para onde está sendo destinado, o valor, enfim. E comunicar o resultado, prestar contas. E agradeço o consumidor sempre, né, pelo engajamento dele e de como está sendo a parceria. Então, aqui são algumas dicas que são os fatores aí críticos de sucesso. E eu deixo aqui algumas referências. Eu não sei se vai estar disponibilizado aí o material para vocês, mas, enfim, tem algumas referências bibliográficas aí para buscar e saber mais. E eu fico por aqui. Então, era isso.